E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no nosso último encontro, né, a gente falou sobre o perspectivismo e como que esse perspectivismo ele aparece como um resultado do, de todo um processo cultural que surgiu, né, em decorrência da emancipação da indústria cultural, daquele momento em que a indústria ela não só gera bens de consumo, como ela também passa a gerar bens culturais de consumo. E a partir desse momento, ela assume a responsabilidade da cultura de massa em desenvolver e distribuir cultura, com as características próprias da indústria e também com as suas próprias limitações. Então, se por um lado ela cria uma hipercultura, né, no sentido de grandes espetáculos, ela acaba também criando uma grande sociedade do espetáculo, mas em compensação, não há participação social nessa criação cultural. Na verdade, o que é reservado para o espaço social é o consumo dessa cultura. Então a gente passa a ter uma indústria que gera cultura e a gente passa a ter uma sociedade que consome essa cultura. Então a gente passa a ter um momento histórico em que a gente tem posições definidas em relação à cultura. E um dos resultados disso é que a cultura, a indústria, para construir bens de consumo, ela tem que segmentar esses bens de acordo com o tipo de consumidor. E na medida em que ela também faz isso com a cultura, ela começa a segmentar a cultura a partir dos perfis de organizações sociais às quais ela destina essa produção cultural. Então, ao mesmo tempo que a gente passa a ter a produção de uma cultura popular de um lado e de uma cultura de elite do outro, a gente também começa a ter uma série de produções baseadas em perspectivas culturais de acordo com as organizações. E isso acaba resultando, conforme a gente viu, naquelas 8 visões do Garrett Morgan, né, em que a organização vista em cada um daqueles 8 modelos, ela vai resultar em maneiras diferentes de se interpretar o mundo e inclusive em como as relações vão ser construídas entre os elementos. E a partir desse ponto a gente começa a ter o quê? Uma instrumentalização dos próprios modelos culturais, né? Então, aos poucos, a gente começa a ter uma fragmentação cultural, na medida em que, uma vez que a gente não tem uma cultura identitária que é criada pelo próprio povo, mas, ao contrário, ela é criada como um bem de consumo, a gente acaba adotando modelos culturais que são mais interessantes para nós ou para o grupo em que nós estamos, né? E aí nós chegamos naquele cenário, né, em que a gente viu aquele mosaico em que as culturas se encontram divididas, fragmentadas e cada uma delas em si, ela pode ser tomada como um universo totalmente próprio, né? De maneira que a gente chega ao ponto de você ter empresas específicas que escolhem adotar um determinado tipo de cultura organizacional de acordo com um conjunto de ideias que ela defina, né? Que ela preserve. E isso hoje é visto como algo normal, mas não para Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo, um filósofo e que desenvolveu um conceito muito interessante que é o de modernidade líquida. Hoje nós vamos falar sobre ele e também sobre o filósofo francês Jean Baudrillard, né? Zygmunt Bauman é polonês, né? E as ideias que ele desenvolveu, o conceito básico é o seguinte: a sociedade moderna ela difere das sociedades tradicionais
Sociedade tradicional, ela já era considerada como uma sociedade sólida, já desde do século XVIII, do século XIX, né? O Engels e Karl Marx, eles cunham aquela frase célebre no manifesto que eles tinham a intenção de derreter as estruturas sólidas, que tudo que é sólido se desmancha no ar. Essa ideia, é claro, quando eles concebem ela ali, eles concebem como um modo de ação que tinha como objetivo desconstruir uma sociedade de desigualdade e reconstruí-la, né? Entretanto, Bauman já vê isso como um modelo, né? Um tipo de pensamento que ele já começa a perceber que as sociedades sólidas não são assim tão sólidas. Por quê? Se você está numa cultura, nasceu nessa cultura, e essa cultura sempre vê a instituição como sólida, não há nenhum motivo para que você conceba essa estrutura como uma estrutura que pode ser demolida. Então, se você concebe a sociedade ou algumas instituições como algo que você pode derrubar, isso já é um exemplo de que aquele modelo já não é mais tão sólido. Por isso é possível pensar que ele pode ser desmanchado, né? E portanto, para Baum ele fala, olha, o momento em que já se vivia ali no século XVIII e XIX, ele já era um momento em que as estruturas sólidas estavam ruindo. Afinal de contas, em 1789 a gente teve a Revolução Francesa, né? Depois nós vamos ter mais revoluções, depois no início do século XX a gente vai ter a Revolução Russa. Então nós temos um conjunto de revoluções que vão acontecendo e que elas vão demonstrando, primeiro, que as estruturas não são tão sólidas e que inclusive um conjunto contínuo de revoluções demonstra que não existe solidez alguma, né, na sociedade. E aí nós vamos ter uma série de fenômenos sociais que para Bauman vão indicar o quê? Uma percepção da nossa parte, não apenas que as instituições sólidas estão ruindo, mas que na verdade elas nem existem, que elas se tornaram na verdade uma modernidade líquida, né, em que há um fluido, em que as estruturas sólidas se liquefazem, em que não existe nem mesmo um chão seguro para que a gente possa pisar. A base que leva Bauman a afirmar isso é uma comparação que ele faz entre a sociedade tradicional e a sociedade moderna. O mundo, numa sociedade tradicional, é um mundo estruturado por instituições. Características dessas instituições. Primeiro, não há uma noção clara de indivíduo. As pessoas simplesmente fazem parte de um coletivo, elas fazem parte de um todo. É claro que elas sabem que elas são indivíduo, mas elas se veem como parte de um todo. A ideia de cidadania é uma ideia muito forte, né? E isso em termos os mais simples, né? O comportamento da pessoa na rua, ele é diferente do comportamento dela em casa, e ela assume mudanças muito distintas. Lá fora ela age como ela espera que a sociedade imagina que ela é. É aquela ideia do cidadão de bem, né? Como que as pessoas vão me ver se eu me comportar desse jeito lá fora? Imagina, lá fora a minha família tem que ser perfeita, ela tem que ter um padrão e tudo tem que estar certinho. Se todo mundo tem a mesma visão, o resultado é o quê? É uma sociedade repleta de obrigações sociais internalizadas, né? As relações elas se tornam baseadas em usos e costumes, né? Aquela ideia de a tradição, meus avós não faziam assim, olha, o nosso costume é desse jeito, olha, não se usa fazer disso, dizer isso, usar isso de uma tal maneira, nós fazemos assim, né? As relações são baseadas em usos e costumes. Inclusive, as festas tradicionais, elas têm
uma significação, um valor imenso para essas sociedades. Então, quando você vive numa sociedade em que as festas tradicionais elas não têm mais o mesmo valor ou o mesmo significado, isso já é um sinal de que a sociedade tradicional já não é mais tradicional. Sem mobilidade. Em uma sociedade tradicional, as pessoas vivem exatamente onde elas nascem, aquela cidade, sabe aquela cidadezinha que você vai em que passa 10 anos e você encontra as mesmas pessoas fazendo absolutamente as mesmas coisas, e o filho aprende o ofício do pai, que aprendeu do avô, que aprendeu do bisavô, e cria aquela tradição de família, né? Então, isso é uma característica da ausência de mobilidade de uma sociedade tradicional. A família ela é extensa e é uma família patriarcal. Então, existem muitos filhos, existem muitos parentes, e eles têm as suas datas certas para todo mundo se reunir, e tem sempre o patriarca, né, o chefe de família, aquele que todo mundo deve respeito, aquele que todo mundo ouve, e ele se mete na vida de todo mundo, seja para aconselhar ou seja para controlar. E isso já é esperado que seja assim, esse é um costume, um uso daquele local, né, inclusive daquela época, inclusive daquele tipo de sociedade. E é caracterizada por um baixo desenvolvimento tecnológico, né? Aliás, a própria redução da mobilidade já é uma evidência de que a gente tem um baixo desenvolvimento tecnológico. Os recursos, quando existem, eles estão nas mãos principalmente desse patriarca. Então, ele geralmente detém a terra, ele geralmente detém os meios de produção, né? E por sua vez, existe pouca difusão tecnológica nos locais. Então, quanto mais para o interior, por exemplo, hoje a gente ainda encontra sociedades com fortes traços tradicionais. Quando você vai para o interior, quanto mais interior você vai, mais você encontra sociedades com essa característica. É aquela coisa que quando você vai se apresentar numa cidadezinha assim, eles não perguntam o que você é, o que você faz da vida, eles perguntam de quem você é filho. Mas você é filho de quem? Né? Se você não é filho de ninguém conhecido ali, você é praticamente um estrangeiro e, inclusive, já tem um comportamento adequado para esse tipo de situação. Né? Então, ainda existem traços, né, sociedades tradicionais que têm algumas características assim. No entanto, a gente percebe que quanto mais a tecnologia, principalmente a tecnologia atual, que é uma tecnologia de globalização, de expansão, de integração, quanto mais elas adentram essas sociedades, mais elas tendem a se tornar menos tradicionais, né? Inclusive o envolvimento nas festas tradicionais ela começa a ficar menor, né? As gerações começam a não dar tanto valor. Então, uma sociedade tradicional, ela tem essas características. Ótimo, maravilhoso. Isso tradicional. A moderna, no entanto, ela já carrega traços diferentes. Porque a modernidade líquida ela passou por grandes modificações. Primeiro, as instituições e a economia começam a se dissolver em fluxos. Primeiro, ocorre uma maior dissolução de estruturas de dependência e interação. Ou seja, aquela aglutinação, aquela força de aglutinação social, de coerção social, ela vai se tornando menor. Bauman ele explica por que isso acontece. Ele vai dizer o seguinte: existem três elementos fundamentais que caracterizam a liberdade social em seus dois aspectos, o subjetivo e o objetivo. Né? Para Bauman, essas três características elas consistem no seguinte: primeiro, eu tenho que ter o desejo. Segundo, eu tenho que ter imaginação. Terceiro, eu tenho que ter capacidade para agir. Se minha imaginação é reduzida e meu desejo é grande,
o meu desejo ele vai ser canalizado para aquilo que eu sou capaz de imaginar. E aí vai depender da minha capacidade de agir para realizar isso ou não. Se minha imaginação é muito ampla, mas meu desejo nem tanto, eu vou imaginar muito, mas não vou ter tanto desejo de realizar. Mas também vai depender da minha capacidade de agir. Então, a melhor forma de manter um equilíbrio entre essas três forças, e se eu mantenho o equilíbrio eu me sinto livre, é eu adequar o meu desejo com a minha imaginação e com a minha capacidade de agir. Quando eu estou numa sociedade tradicional, o meu desejo, a minha imaginação e a minha capacidade de agir, elas estão vinculadas exatamente a essas instituições e a essa cultura, que é uma cultura social e ligada num conceito de família. Mas o que é que nós vimos com a indústria cultural? A indústria cultural ela começa a assumir o papel da cultura e não mais essas instituições. Então, quem é que passa a determinar ou a dizer os limites da minha imaginação, do meu desejo, inclusive condicionar a minha capacidade de agir para ter? Passa a ser a indústria cultural. É por esse motivo que a máquina da propaganda, ela sempre vai dizer: pense alto, sonhe alto. Aqui você pode conseguir tudo o que você quer. E aí, consequentemente, essa estrutura da propaganda, que é um dos veículos da indústria, ela vai trabalhando exatamente com esses três elementos e cada vez que eu consigo adquirir algo, eu me sinto livre. Ela cria esse vínculo entre o ter e o ser livre. Então, para Bauman, o que acontece? A ideia de ser está ligada com a ideia de liberdade. Eu sou quando eu exerço a minha liberdade. Só que a indústria cultural vincula a minha liberdade não a ser, mas sim a ter. Então, por sua vez, eu passo a ser livre quando eu sou capaz de ter coisas. E eu sou alguma coisa quando eu tenho alguma coisa. Então, consequentemente, o produto final da indústria cultural não é a identidade de seres livres, mas a liberdade condicionada ao consumo. Então, se eu tenho seres que compram, eu tenho seres que se sentem livres e que vão ficar muito bem, portanto, dentro de uma sociedade de consumo, desde que ela permita que eles comprem coisas, né? Então, consequentemente, a indústria cultural também fica presa nessa relação. Ela precisa indefinidamente criar coisas, gerar novos desejos e construir uma imaginação de coisas novas, né? Então, imagine se você pudesse ter, imagine se você pudesse andar nisso. Ela vai trabalhando essas ideias e um conceito de liberdade. Para quê? Para desenvolver essa ideia do ser. Resultado: isso intensifica a dissolução das estruturas de dependência e interação social. Por sua vez, aumenta a liberdade do indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo agora ele começa a ficar cada vez mais destacado. Afinal de contas, ele é um indivíduo emancipado e consumidor, então ele vai ficando cada vez mais destacado daquela ideia de sociedade, daquela ideia de família, daquela ideia de coletivo. Não, a gente passa a ter um individualismo maior. A gente passa a ter uma liquefação dos sistemas de proteção. Estado, família, instituições, normas. Aos poucos isso começa a perder o seu valor para o próprio indivíduo. Ele não quer mais isso. O que ele quer é poder ter exercer a liberdade dele. E agora ele exerce a liberdade dele numa cultura de consumo e no consumo de cultura. A responsabilidade social, por sua vez, ela cai sobre o indivíduo, né? A ideia de consequência é jogada sobre o indivíduo, afinal de contas, é ele o indivíduo que compra, é ele o indivíduo com o nome, com o CPF e com o RG dele que faz as coisas. Então,
Veja que esse processo ele vai destacando o indivíduo cada vez mais do grupo ao qual ele pertence. E isso vinculado com uma ideia de liberdade e de ser. A velocidade de movimento e acesso a meios de mobilidade. Veja que esse processo, quando você pega historicamente falando, a indústria cultural ela casa com a revolução industrial. Isso a gente falou no último encontro. Então, todos os avanços da revolução industrial, principalmente quando a gente passa da era, né, da segunda revolução, que foi a vapor, e a gente chega ali na elétrica, perdão, a segunda fase foi a elétrica, né, e a do petróleo. Então a gente passa a ter um desenvolvimento de tecnologias muito grande, que é o advento ali do século XX. Então a gente passa a ter velocidade de movimento, acesso a meios de mobilidade, né? A quantidade de veículos, de diversidade de veículos, ela começa a surgir e de repente eu não trabalho mais só na minha cidadezinha. Eu estudo em outra cidade, eu faço a minha faculdade em outra cidade e eu arrumo emprego em outra cidade. Então a gente começa a ter aqueles movimentos de êxodo, né? Cidades que começam a perder os seus jovens, porque não tem grandes universidades na cidade, então o cara vai estudar fora, e depois que ele aprende e vê tudo que ele vê, ele não quer mais voltar para a cidadezinha dele. Então ele vai para uma cidade maior. Então o resultado, as famílias elas vão se esfacelando, aquela ideia de grupo, de pertencimento a um grupo, ele vai se desfazendo, porque o cara ele começa a ir para tudo quanto é lugar e ele vai virando um cidadão do mundo e ele acha isso super bacana, né? Mas isso é um resultado da grande velocidade que a gente está tendo. A alta tecnologia, a gente já mencionou, né? Ela vai com a ideia de empoderar o homem com a tecnologia, ela também vai deixando ele cada vez mais individualizado. E se eu tenho tantos indivíduos assim, a vigilância ela se torna uma vigilância contínua do indivíduo, o que é uma consequência natural. Porque como a gente viu antes nas sociedades tradicionais, as pessoas tinham muito medo do como elas seriam vistas, né? Afinal de contas, todo mundo se conhece. Mas num mundo onde ninguém sabe quem você é, a ideia de que o livre é ser e é consumir, o que acontece? O indivíduo ele passa cada vez mais a de repente fugir do controle social. Então, consequentemente, aumenta os recursos de vigilância sobre o indivíduo, já que eu não tenho mais uma coerção social tão forte como eu tinha na sociedade tradicional. E por fim, medo e insegurança permanentes no cenário líquido. Veja, se antes o cara ele era um construtor, porque o pai dele foi construtor, porque o avô dele foi construtor, então o filho dele vai ser construtor. Gente, agora eu não sei mais nada. O cara foi construtor, o filho dele resolve ser padeiro, o filho do filho resolve ser pintor na França, né? Então, aquela ideia de que pelo menos o meu futuro eu já sei o que vai ser, eu não sei mais nada, né? Essa ideia de um mundo estável, ele começa a desaparecer junto com o fim das estruturas sólidas. Então a gente entra naquilo que mais se fala hoje. Nós temos que ser adaptáveis porque nós vivemos numa era das incertezas. Era da incerteza para Zygmunt Bauman é apenas o que? Um reflexo de uma modernidade líquida. Nessa mesma esteira de Zygmunt Bauman, a gente tem as ideias de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard foi um dos grandes filósofos pensadores franceses da modernidade. E ele teve inúmeras ideias, algumas de suas principais ideias estão no conceito de deslimitação. Tá? Nesse conceito ele pensa o seguinte: a sociedade globalizada ela se deslimitou e acelera sem propósito aparente. Pense no seguinte, a gente falou agora mesmo sobre Zygmunt Bauman e ele vai falando do fim das estruturas sólidas. Uma das características das estruturas sólidas e da sociedade tradicional
é que elas eram isoladas com suas próprias regras. Então, se você está em um lugar e de repente você entra em outro lugar, você tem que entender as regras daquele lugar para saber o que você vai fazer. Mas em um mundo globalizado, esses limites eles começam a desaparecer. Se você vive no Brasil, você vai para o Japão, você vai ter que se adaptar à culinária de lá. Mas se você for no McDonald's, fique tranquilo, porque o hambúrguer é o mesmo. Claro, existem algumas variações culturais que aos poucos essas grandes redes globais elas foram se adaptando. Mas as grandes marcas, na medida que elas tentam chegar no mundo todo, elas criam padrões, porque lembra que a indústria ela tem limitação. Ela fabrica muito do mesmo e não muitas coisas diferentes. Então ela precisa dizer que o padrão é que é bom e que o fora do padrão é errado, não é legal, não é bacana. Né? Então você tem um modelo Hollywood de fazer filme, você tem um modelo de música ocidental, que é principalmente um modelo americano, e você vai levando isso e dizendo, veja, isto é o bom, sim, porque isso é o que a indústria mais consegue fazer. E aos poucos os regionalismos eles começam a desaparecer porque cria essa ideia cultural de que eles não são tão legais assim. Isso vai produzindo uma deslimitação. A indústria cultural, o que é cultural dentro dela, ele vai expandindo e rompendo limites e criando uma homogeneização. Isso para Baudrillard, ele chama de deslimitação. A sociedade globalizada se deslimitou e acelera sem propósito aparente. Sim, porque veja bem, para onde é que a globalização está indo? Na verdade, se a globalização é um produto acelerado da indústria cultural, porque ela tem que criar sempre um novo sonho, um novo desejo, um novo objeto de consumo, e ela tem que acelerar isso cada vez mais, né? Vocês pensem, uma empresa fabricante de computador, ela lança o computador esse ano. Ela não vai lançar um novo computador daqui a 10 anos. Imagina, no meio do ano já inicia cada temporada, eles têm que lançar um novo. E cada novo tem que ter alguma tecnologia diferente. Então, isso por um lado evolui a ciência, porque a ciência tem que trabalhar loucamente para sempre inventar coisas novas para atender e criar um novo produto de consumo. Entretanto, isso também cria uma aceleração cada vez mais rápida de produtos a serem criados. E veja, como o ser está relacionado com o ter, para eu continuar sendo, eu tenho que continuar tendo. Então as pessoas são levadas a sempre querer ter o último produto. Só que o último produto está sendo substituído cada vez mais rápido. Então, consequentemente, a gente tem o que? Uma deslimitação, a gente está rompendo fronteiras, mas a gente está acelerando no vácuo. Isso é uma frase de Jean Baudrillard em A Transparência do Mal. Ele diz: a sociedade está acelerando, mas ela acelera no vácuo, porque ela já não tem mais uma meta de para onde que ela vai. Ela simplesmente está se desenvolvendo, rápida e aceleradamente. Mais uma vez a gente vai olhar para a sociedade tradicional, mas agora do ponto de vista da limitação. Para Baudrillard ele dizia o seguinte: a sociedade tradicional ela está limitada espacialmente, sem mobilidade, como a gente já tinha visto com Bauman. Ela está limitada politicamente, né? Como um exemplo, a Guerra Fria você tinha uma polarização muito grande. Ou ou você está em uma política comunista ou você está em uma política capitalista. E hoje, né, a gente fala disso daqui a pouco. Ela é limitada sexualmente, né? Os gêneros sexuais são muito bem definidos e qualquer desvio disso é uma abominação. É limitada religiosamente. Existe apenas uma religião, no máximo uma outra, mas tem que ser muito próxima ali, e olha lá, porque ainda tem muitas guerras e conflitos religiosos.
É limitada nas forças produtivas. Lembra que a gente falou que havia pouca tecnologia? Se tem pouca tecnologia, eu tenho pouca força produtiva. E é limitada também nas forças destrutivas, né? Uma guerra numa sociedade tradicional, você tem inúmeras perdas, né? Mas por mais que você tenha perdas, ela não equivale a uma perda em uma guerra global. Ou nem tanto uma guerra global, embora a gente fale de Primeira e Segunda Guerra Mundial, foram praticamente guerras globais. E o término delas, justamente pela tecnologia, a gente viu. A gente teve duas bombas nucleares cujo estrago não se equipara, né, a uma guerra no sentido tradicional da palavra. Já a modernidade, ela vai trazer o quê? Uma liberação de tudo isso. Você tem uma liberação política, né? Por quê? É, os partidos já não são mais claramente definidos. Partido de esquerda, direita e centro são formas que a gente tem. Mas quando você entra ali dentro, quando você vai observar bem os nomes, você tem as coligações de partido. Peraí, mas se um partido é A e o outro é B, como é que eu tenho coligação? A coligação demonstra o que? Uma deslimitação, demonstra uma transparência. No fundo, o que demarca são interesses em comum e não exatamente uma ideologia. Existe uma liberação religiosa. Se antes a gente tinha o conceito de que eu tenho que ter uma religião dominante, nesse processo, segundo Jean Baudrillard, o que a gente passa a ter? Uma diversidade, uma explosão de religião e de religiosidade. E aí a gente passa a ter, por exemplo, grandes eventos ecumênicos em que inúmeros líderes religiosos sentam juntos para dialogar. Isso seria inviável no passado. Né? Então, apenas esse tipo de ruptura para Baudrillard poderia causar eventos assim. Liberação sexual, ou seja, a disputa, ela vai cedendo espaço para o diálogo de gêneros. Né? Então, cada vez mais, a gente tem uma abertura para a ideia da diversidade de gênero e da ideia da sexualidade fazer parte de um núcleo social e de uma posição social mais do que uma definição biológica. Liberação das forças produtivas. Olha, a gente já viu que a indústria cultural ela é capaz de fazer. A capacidade produtiva dela é uma máquina gigantesca e cada vez mais ágil e rápida em produzir. Mas também a liberação das forças destrutivas. Né? A gente, uma das coisas absurdas que tinha, por exemplo, na época da Guerra Fria era a ideia de que cada país tinha capacidade bélica para destruir o planeta 70 vezes, como se uma vez só não fosse bastante, né? Então isso demonstrava o que, gente? A gente antes tinha uma corrida espacial, depois a gente passou a ter uma corrida de destruição, né? Quem destrói mais e quantas vezes? E uma liberação espacial, né? A ideia de mobilidade. Né? Veja que hoje, antes assim, o desejo por computadores eram máquinas que tinham que ficar na parede, aquela coisa enorme, grande. O telefone tinha que ficar fixado na parede, bem bonito, a TV enorme na sala, o centro onde todo mundo se reunia. De repente, com essa deslimitação, esses objetos eles vão perdendo seu valor. Eu quero o quê? Eu quero o celular, porque ele me dá mobilidade. O computador, eu quero um tablet ou um notebook, que eu posso levar para qualquer lugar. Né? A grande vitrola, eu quero transformar ela num MP3 pequenininho que eu ponho ali para ouvir no fone. Então, resultado, a liberação espacial, ela gera também uma tecnologia de mobilidade. Veículos cada vez mais velozes, né? A gente não quer mais ficar parado, até mesmo a conquista espacial, né? Esses dias mesmo a SpaceX conseguiu lançar, né, o seu foguete que foi e voltou trazendo astronautas, né, tripulado e tudo mais. Essa, essa é uma ideia de deslimitar, a gente não quer mais ter limite de para onde a gente vai. Entretanto, isso tudo geram crises, porque nesse movimento todo,
A pergunta que nós fazemos é: que crise essa deslimitação causa? A primeira crise é uma crise de sentido. Primeiro, acelera-se continuamente os processos, né? A gente já falou, aceleramos e não sabemos para onde estamos indo. Há uma ausência de finalidade. No final, a gente está querendo chegar aonde com toda essa produção? Não há um chegar aonde. Antecipação de todos os resultados. A gente tem uma era dos modelos, né? Os resultados, a gente não, se você não tem uma meta, resultado é sempre o próprio produto criado, né? Então a realização de algo está no consumo daquilo. Isso Baudrillard chama de simulação. Quando eu não tenho uma meta específica e o próprio consumo de algo já é a realização dessa meta, ele chama isso de simulação. Então eu simulo a realização de algo como se eu fosse um ator. Eu estou repetindo todas as cenas porque elas já aconteceram. É quando a gente imita padrões, comportamentos, a gente adota comportamentos segundo um filme, segundo um personagem, segundo alguma coisa. A gente está fazendo o quê? Simulações. Ele diz isso é uma consequência inevitável, porque se o ser não está mais ligado a uma cultura social, ele está ligado a um produto de consumo, então eu vou simular. E o resultado é uma simulação. Reprodução indefinida de ideais, sonhos e realizações, por quê? Eu reproduzo porque eu não tenho os meus próprios, então é aquela coisa da gente entrar no Facebook e dar um like. Essa ideia de like é uma coisa de você reproduzir indefinidamente ideais, mas você não está vivendo eles mais. E é o que ele chama de realizações hiperrealizadas em simulações continuadas. Então, você repete comportamentos padronizados e você os exagera. Tudo parece incrível. Veja, por exemplo, no YouTube, quando você vê os YouTubers, tudo tem que parecer estrondoso, tudo tem que parecer uma coisa única, só que cada programa tem o mesmo molde, a mesma estrutura básica ali. E por fim, a crise de valores e propósitos, né? O resultado final disso é o que sobrou de cada indivíduo nessa sociedade. Né? Esta é a grande crise que Baudrillard aponta. A partir daí, nós vamos ver como que se desenvolve o próprio conceito de cidadania, de indivíduo, de papel social, de identidade no meio dessa situação. Ok? Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar porque temos muito assunto pela frente. É isso aí, gente. Até mais. A gente se vê no próximo encontro.